No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios, mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir nem atender, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra é boa, a Tua palavra é perfeita, a Tua palavra é agradável a nós, Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ouvir, Pai, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, Deus. Transforme a nossa vida, transforme a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Eu me lembro quando eu era pequeno, andava com meus amigos na infância, e a gente passava às vezes umas tardes, ainda peguei essa época, jogando jogos de tabuleiro, e a gente se reunia, a gente marcava, um levava um refri, outro levava um chocolate, um salgadinho, e a gente passava aquela tarde. Eu sei que muitos de vocês também já fizeram isso, e um dos jogos que eu lembro nitidamente, que eu jogava muito com os meus amigos, chamava Jogo da Vida. Eu acho que muitos aqui já jogaram esse jogo. Jogo da Vida. Era um jogo muito legal. Você, na verdade, quando jogava, um jogo de tabuleiro, é basicamente simulando uma vida mesmo. E você tenta chegar até o final, dependendo do seu sucesso dentro daquele jogo. Então você começa, cai na casinha, e de repente você define a sua profissão, o seu salário. Depois as coisas vão acontecendo, você compra livros, você tem que gastar dinheiro. Você ganha uma herança, você ganha dinheiro. Acontece um acidente, você tem que gastar dinheiro, ou você volta a algumas casas. E esse era o jogo basicamente, era uma simulação da vida. E aí você casava em determinado ponto, depois começavam a nascer filhos e mais filhos. E esse era o jogo. Você competia com seus amigos para ver quem chegava primeiro ao final e teria tecnicamente o maior sucesso dentro desse jogo. E eu lembro que a gente virava e aquilo muitas vezes até instigava a gente. Como será o futuro? Como serão as coisas? Como serão os próximos passos? Engraçado que a palavra do profeta, ela mostra um pouco aquilo que nós podemos entender como um tabuleiro, como um jogo. Eles andaram para trás e não para frente. Eles andaram de volta para aquilo que eles eram. Eles não estão entendendo muito bem as regras do jogo. Era isso que acontecia com Israel. Foi assim com Israel. Israel, na verdade, sai do Egito, desobedece a Deus, não compreende os caminhos de Deus, e eles estão numa jornada. Assim como a gente jogava aquele jogo, Israel entrou nesse tabuleiro. Uma jornada que Deus havia determinado para eles andarem, para eles continuarem, para eles persistirem. Mas Israel estava, como o profeta diz, andando para trás. Eles não apenas estavam estagnados nos seus próprios pecados, eles estavam voltando. Eles estavam errando em relação àquilo que Deus havia falado para eles. Eles saíram do Egito, tinham uma direção, tinham as casas, as incertezas, as novidades que aconteceriam, mas Israel estava voltando para trás. Na realidade, aqui não era nem mais Israel, mas o povo de Judá, a única tribo que significativamente ainda havia restado dentro de Israel. Todas as outras haviam sido praticamente exterminadas. Agora o Jeremias, profeta do Senhor, está profetizando para Judá. O profeta Jeremias é um livro fantástico, um livro maravilhoso que diz e fala para nós nos dias de hoje.
É um livro profundo, angustiante muitas vezes. Jeremias, ele foi um profeta subversivo. Ele chegou para pregar, chegou para exortar o povo de Judá. Jeremias, ele passa por um longo período de 40 anos de ministério. Ele pregou por volta do século VI e VII, ele pegou vários reis, ele pegou o rei Josias, o rei Jeoaquim, o Jeoacás, ele pegou o rei Zedequias, ele pegou diversos reis. Ele profetizou incessantemente, falou a respeito da palavra de Deus sem medo e pregou aquilo que Israel estava errando. Jeremias, ele traz uma palavra durante 40 anos, não só para o povo de Israel, para o povo de Judá. Ele trazia para os profetas, ele trazia uma palavra para os sacerdotes, ele trazia uma palavra para o povo, para os reis. Ele traz uma mensagem para mim, para você. As palavras de Jeremias, elas ecoam até os dias de hoje para nós. E nós podemos nos identificar muitas vezes como o povo de Judá. E devemos entender aquilo que o profeta Jeremias está falando a esse povo, a esse tempo, mas também ao nosso tempo. Como será que nós temos jogado esse jogo da vida? Será que nós estamos andando para frente? Será que nós estamos voltando às casas? Será que nós temos dado ouvido à voz da palavra de Deus, aquilo que Deus fala conosco? Estamos nós seguindo para frente ou andando para trás? Isso é uma pergunta pertinente para nós. Porque muitas vezes, até mesmo na igreja, quando a gente está frequentemente vindo, a gente se estagna muitas vezes. E a gente não tem um progresso, a gente vai para trás. Não progresso aquilo que o mundo prega, mas aquilo que Deus coloca dentro de nós. Na realidade, o profeta ele vai trazer um diagnóstico no capítulo 7. A gente vai voltar um pouquinho agora para entender algumas questões. Claro que o profeta traz uma mensagem extensa no livro de Jeremias, e também em Lamentações, mas aqui a gente vê mais ou menos aquilo que ele estava pregando. Ele é um profeta do tempo do exílio. O povo perdeu tudo que tinha. Tudo que eles achavam que tinha, eles estavam prestes a perder. O profeta, ele traz primeiramente, voltando ali no começo do capítulo 7, a gente vai ler aqui no comecinho. Em primeiro lugar, ele começa assim, capítulo 7, versículo 1. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações. Corrijam as suas condutas e as suas ações. Em primeiro lugar, é que Jeremias ele não está falando para o povo do mundo. Ele não está falando para os babilônios, para os caldeus, para os mesopotâmicos, para os adoradores a outros deuses que eram de outras nacionalidades. Ele não estava falando, olha vocês, nação de fora. Ele está chegando aqui falando assim, ei vocês, que vão domingo a domingo adorar ao Senhor. Era basicamente aqui, o que Deus fala para Jeremias, é basicamente ele chegar e falar assim, Jeremias, vai ali na porta ali da entrada da Igreja Bíblica da Paz. Os irmãos, eles estão indo todo domingo, mas eles precisam ouvir uma mensagem. Vai ali na porta do estacionamento e fale a eles, aqueles que estão constantemente adorando, servindo, exercendo seus ministérios na igreja, fazendo aquilo que eles acham por bem, e fale, corrijam a conduta de vocês, corrijam as ações de vocês. A primeira coisa que Jeremias fala ao povo de Deus, a nós que precisamos ouvir essa mensagem, não as pessoas de fora, nós que precisamos ouvir essa exortação, não aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus. Povo de Deus, vocês que adoram ao Senhor, escutem a palavra do Senhor, todos de Judá,
todos da Bíblica da Paz, todos que entram por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Mais precisamente, habitar, no final das contas, não significava a questão do templo, mas alguns vão traduzir de uma forma: eu habitarei no meio de vocês. O templo não são apenas a estrutura da igreja. Na verdade, isso não significa nada. A gente entrou em pandemia, não tinha como. A estrutura não funciona. Na realidade, o que Deus está falando assim: corrijam a conduta de vocês para que eu habite no meio de vocês. Mas é um povo que está adorando. É um povo que está vindo à casa de Deus. É um povo que sabe a palavra de Deus, que entende a aliança de Deus, que sabe da Torá, do Pentateuco, de todas as leituras que eles faziam, da leitura dos Salmos. Eles sabem disso. Mas são eles que são exortados a corrigir a conduta e as ações. Esse primeiro diagnóstico serve para nós de uma forma muito interessante. Como tem sido a nossa conduta? Como tem sido as nossas ações? Basicamente, como tem sido o seu estilo de vida, o seu modo de vida e as coisas que você faz. Dia após dia, não na igreja somente, mas dia após dia, como tem sido as nossas condutas e ações? Como tem sido o seu estilo de vida? Para onde tem direcionado o teu coração? Para onde tem sido direcionado a sua mente? É basicamente isso que o profeta está falando aqui para o povo de Judá. Corrijam. Tentem entender aquilo que vocês fazem na igreja, no trabalho, na semana, na família. Corrijam essa conduta de vocês. Vocês precisam ser transformados nesse sentido. E uma coisa interessante é que ele começa falando a respeito da correção de dentro do templo, dentro da igreja. Ele vai e cita de forma irônica e fala assim: não confie em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, este é o templo do Senhor. É basicamente o evangeliquez que a gente usa. A gente gosta de usar as palavras eclesiásticas. Soa bonito. A paz do Senhor, varão. Querido, eu amo a sua vida, né? Essa frase aí é de crente, eu amo a sua vida. Podia ser eu te amo, né? Mas, enfim. Não, porque o Senhor, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Nós gostamos e não tem problema. Só que o profeta está alertando aqui quando essas coisas se tornam falsas. Quando essas coisas não fazem sentido na profundeza do coração. Quando nós falamos e tratamos os irmãos como irmãos em Cristo, e estamos aqui, estamos reunidos, mas a nossa conduta e as nossas ações demonstram a falsidade dessas nossas palavras. Demonstram que estamos errados nesse sentido. O profeta Jeremias, no capítulo 12, ele vai falar o seguinte: Senhor, o Senhor está perto dos lábios desses homens, mas longe do coração. As palavras que eles falam são muito bonitas, são louváveis, são palavras que as pessoas se admiram, mas o Senhor não está no coração deles. É muito fácil, queridos, a gente cair nesse erro. E nossa conduta? E as nossas ações? Como tem sido? O profeta, ele exortando nesse sentido, ele vai trazer um chacoalhão a esse povo. As nossas condutas, realmente elas estão certas? Apenas falar por falar? E ele vai continuar, na verdade Deus falando por meio do profeta, ele fala o seguinte, no capítulo 5, no versículo 5: mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo,
se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos pais de vocês desde os tempos antigos e para sempre. Essa era a conduta certa que eles deviam seguir. Olha, não oprimam as pessoas, não abusem das pessoas, não matem, não façam erro, não mintam, não sejam orgulhosos. Vocês precisam mudar, essa é a conduta correta de alguém que segue o verdadeiro Deus. Vocês precisam mudar essa conduta. Existe uma necessidade de mudança. Mas Deus fala justamente o que acontece depois, mesmo eles ouvindo essa palavra de Deus. Eles fazem o contrário. Nos versículos seguintes, ele diz o seguinte, aqui no versículo 8 a 10, ele fala o seguinte: eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, vocês matam, vocês cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E de fato, e depois, na verdade, vêm e se põem diante de mim, neste templo que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos. Agora Deus começa a trazer através do profeta Jeremias, ele fala o seguinte: vocês estão errando no templo, mas vocês também estão errando fora do templo. Vocês erram, vocês adoram outros deuses. A gente lê esses versículos e a gente se coloca muito distante. Não é para nós. Eu não mato as pessoas. Aí Jesus vem e fala assim: aquele que chamaram seu irmão de raca, inútil, idiota, é homicida. Você mata pessoas com a sua boca, com a sua língua. Essas condutas que Israel tinha fora do templo, elas também demonstram aquilo que eles adoravam em seu coração. Agora Deus está mostrando: vocês estão na igreja, vocês gostam de falar palavras, vocês servem na igreja, vocês têm cara de crente, e fora da igreja vocês têm condutas erradas. Dentro do coração de vocês as coisas são erradas. Mas no final da semana, ele fala assim: e vocês vêm e se põem diante de mim, no final da semana, vocês acordam no domingo de manhã, vocês tomam seu café, vêm alegres para a igreja e dizem: estamos salvos. Estamos salvos. Deus fala que isso está errado. É muito fácil a gente trazer uma máscara diante das pessoas. É basicamente isso que o profeta fala, e ele lamenta muitas vezes, por isso que ele é conhecido como profeta chorão. Ele chora, ele clama porque ele sabe das questões erradas que o povo está vivendo, e na realidade esse povo não estava com Deus em seu coração. Mas eles chegam ao domingo e eles se mostram como irmãos em Cristo. Queridos, uma coisa muito importante aqui. É muito fácil nós enganarmos os outros. É muito fácil nós fingirmos termos uma vida de piedade. É muito fácil. Principalmente no Brasil. Nós aprendemos as palavras, as pessoas que nem vêm na igreja usam os nossos termos, é livramento. Deus é Pai. A gente está acostumado, principalmente quem cresceu na igreja, a usar os termos evangeliqueis, né? Claro que a nossa igreja não é tanto assim, mas a gente sabe da paz do Senhor, a gente sabe postar versículo,
A gente sabe demonstrar uma vida de piedade diante das pessoas. A gente sabe vir aqui e louvar e cantar e se ajoelhar e orar ao Senhor e se emocionar com as coisas de Deus, com os louvores de Deus. A gente sabe muito bem fazer essas coisas. Mas, queridos, apesar de nós enganarmos muito bem as pessoas, às vezes, nós não podemos enganar a Deus. Nós jamais podemos enganar a Deus. Um exemplo clássico disso está escrito em Atos capítulo 5. As ofertas que as pessoas traziam, uma forma de adoração, e uma história bem conhecida que todos vocês sabem, Ananias e Safira. Eles venderam o campo que eles tinham, trouxeram uma oferta maravilhosa aos pés dos apóstolos. Talvez as pessoas olharam, quando Ananias e Safira chegaram, e olharam para eles e falaram: que casal crente, olha só, venderam tudo, estão ofertando para Deus, estão se dedicando ao Senhor. Mas o apóstolo Pedro, com a autoridade do Espírito Santo, fala assim: o problema não era a oferta, o problema é vocês enganarem ao Espírito Santo, tentarem enganar ao Espírito Santo. Não se pode enganar a Deus. Não se pode fingir que dos lábios nós professamos, nós cremos, nós cantamos os louvores, nós fazemos muito bem aquilo que nós servimos na igreja. Mas Deus já não está no nosso coração. Não se pode enganar a esse Deus. Você pode exercer muito bem o seu ministério na igreja. Você pode exercer muito bem, mas está a quilômetros de distância de Deus. Será que nós estamos andando para trás ou para frente? Será que nós estamos voltando às casas? Ou nós estamos seguindo adiante? Seguindo adiante. Isso é uma análise que o profeta está fazendo e exortando esse povo. O que nós estamos fazendo? Agora, prosseguindo, ele fala do templo, ele fala da vida fora do templo, no dia a dia, no trabalho, na segunda, na terça, na quarta. Vocês erram, vocês pecam, vocês insistem em pecar. Vocês chegam no domingo, se apresentam diante de Deus, dizem: estamos salvos. Mas está tudo errado. Agora ele vai para um ponto grave. Grave. Mais para frente, pulando alguns versículos, ele diz o seguinte, a partir ali do versículo 16: quanto a você, Jeremias, não interceda por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. E agora o agravante do negócio: será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Agora o profeta, ele toca numa ferida complicada. Vocês estão errando no templo, na vida de igreja. Vocês estão errando fora da vida da igreja. E vocês estão errando na família. A família que, na verdade, nós vemos isso em toda a Bíblia, né? A família que, na verdade, é um símbolo de bênção, é um símbolo de multiplicação, é um símbolo de adoração, é um símbolo que Deus coloca a partir de Gênesis 2, no homem e na mulher, é um símbolo de crescer a raça, de glorificar a Deus. O núcleo familiar agora está corrompido. Agora os filhos estão ajudando os pais e as esposas estão ajudando o marido e todos estão ali juntos em família,
idolatrando. Agora é a família que está pegando aqui. Alguma coisa está de errado nesse sentido. A família agora vira uma idolatria familiar. Eles idolatram. A família agora está completamente entregue a esse coração perverso. Isso é uma mensagem para nós hoje. Isso é uma mensagem muito importante para nós. Pais, os seus filhos veem o que vocês fazem na igreja e fora da igreja. Pais, os seus filhos ouvem, absorvem, compreendem e replicam aquilo que vocês ensinam em casa. Aquilo que vocês ensinam diretamente e indiretamente. Os seus filhos estão percebendo o dia a dia. Desde a hora que você começa a fazer o seu café da manhã até a hora de dormir, eles estão de olhos atentos. Eles estão olhando a sua vida como referencial. E no caso aqui o que acontece é, os filhos replicaram. Os filhos agora estão corrompidos, e as esposas, e os maridos, e a família agora viram um grande culto de idolatria. Os seus filhos vão adorar os mesmos deuses que vocês, pais. A sua família vai adorar os mesmos deuses que você. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com a sua família, tome cuidado com a sua conduta, com o seu modo de vida, com as tuas ações. Tome cuidado. Quais são os deuses contemporâneos que nossas famílias estão flertando? Isso é uma pergunta muito importante para nós. Quais são os deuses contemporâneos que nós estamos idolatrando? Porque a gente lê Deus é a rainha dos céus, meu Deus, isso aí é lá da época da Babilônia, dos caldeus, aos outros deuses, Baal, essas coisas. Os deuses permanecem, queridos, não daquele jeito, não que eles sejam reais, mas são os ídolos do coração. Será que a tua família está entregue ao sucesso, ao selfie, à necessidade de aceitação nas redes sociais, a mãe, o marido, o filho? Será que o seu filho está replicando esses deuses contemporâneos que você tem adorado? Será que é o status? Será que é o dinheiro? O pensamento excessivo no dinheiro, será que tem influenciado a tua casa? O que será que a tua família está trabalhando numa engrenagem de idolatria? Deus queira que ela não esteja. Deus queira, mas tome cuidado. Seremos tentados em toda a nossa existência. Tome cuidado nessa engrenagem, porque você não está ferindo somente a si, não está trazendo mal somente para si, mas para quem está dentro do seu lar. Agora, o profeta deixa muito claro isso. Nós estamos andando para trás, ou nós estamos indo para frente? Será que nessa casinha que nós paramos, nós estamos ali adorando, flertando, querendo voltar para trás? Quando nós jogávamos os jogos de tabuleiro, era muito chato voltar para trás. Volte 3 casas. Você já ficava, caramba, alguém vai ganhar de mim. Mas era justamente isso que Judá está fazendo aqui. E por querer. E não ligando para isso. Achando que voltar atrás para os velhos hábitos, para as velhas manias, para as velhas condutas de vida, para o velho estilo de vida, para os velhos deuses, para as velhas idolatrias, é legal. Só que Deus deixou claro que existe um destino a ser seguido. Vocês precisam andar para frente. Vocês precisam andar para frente. É como o John Bunyan escreveu, o peregrino. É um caminho, é um seguir.
são fases e desafios da vida que nós precisamos continuar, seguir, andar, girar a roleta de Deus, mas confiar na sua soberana graça. Precisamos seguir, não andar para trás. Agora o profeta deixa esses 3 pontos que são pontos cruciais. O templo, a vida fora do templo, a vida no lar. Quão grave é isso? Até porque não existe separação de vida. A Bíblia não traz esse contexto de separação. A Bíblia traz um contexto de integralidade da vida. Você é quem você é na igreja, no trabalho, no lar. Você é um ser integral. Quando Deus faz uma aliança com você, a aliança de vida eterna, Ele não faz com você o advogado, o médico, o empreendedor, ou o ministro, o que canta, o que prega, o diácono. Ele não faz uma aliança com você nesse papel. Ele faz com você por inteiro. Não existe separação, mas Ele alerta: no templo vocês estão errando, fora do templo vocês estão errando, no lar vocês estão errando. Esse é o alerta do profeta. Será que nós estamos andando para trás? Agora, isso tudo se tornou normal. Deus fala, isso tudo se tornou normal nas ruas de Jerusalém. Será que também nas ruas de São Paulo? Será que Deus está olhando e falando: olha como estão as ruas de São Paulo? As pessoas malucas, correndo para lá e correndo para cá, adorando, idolatrando deuses contemporâneos, e elas não percebem. Na igreja, elas buscam outros ídolos. No trabalho, elas buscam outros ídolos. Na família, elas levam esses ídolos para dentro de casa, para a mesa do café da manhã, do almoço, do jantar. É uma exortação do profeta para nós, queridos. Nós precisamos entender essa palavra de Deus que permeia e ecoa até os nossos dias. Até os nossos dias. Agora, voltando ao versículo que nós estávamos lendo, versículo 21, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus sacrifícios, holocaustos e aos outros sacrifícios, e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhe ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Olha, ele tá trazendo aqui um entendimento que as pessoas estão achando normal isso. Está normal chegar na igreja e ter essas condutas erradas todos os dias e dentro da igreja. Está normal. Ele fala aqui dos holocaustos e sacrifícios, por quê? Porque eles continuavam indo para a igreja adorar a Deus. Nós não fazemos holocaustos hoje ou sacrifícios, mas nós ofertamos a Deus em muitos outros sentidos. Basicamente, se a gente trouxer o que o profeta está falando aqui, é o seguinte: eu não ligo para o louvor de vocês, para o serviço de vocês. Vocês ofertaram para a viagem missionária, que bom, mas podem ficar com essa oferta. Vocês estão servindo, estudando, vindo tocar, vindo pregar, vindo servir, vindo a todos os ministérios, cuidar de pessoas, mas essa oferta para mim não está sendo verdadeira. E ele basicamente fala o seguinte: olha, pega tudo isso que vocês estão fazendo e consumam vocês mesmos. Se bajulem, curtam a foto um dos outros servindo o ministério. Parabenizem uns aos outros, porque são servos de Deus, varões valorosos. Eu não quero essa oferta. Quão pesada essa palavra de Deus. Quão pesado é essa exortação de Deus para nós. Será que nós temos andado para trás? Será que essa palavra está trazendo um confronto para os dias atuais?
Agora, o problema, queridos, muitos aqui chegaram agora na igreja. O problema não é você ser pecador, querido. Como o pastor tem pregado aqui, a gente está num processo de santificação. Nós estamos num processo passo a passo, passo a passo. Querido, você é amado por Deus. Você é amado de uma forma que você nunca vai compreender. Deus, Ele tem uma redenção para a sua vida. Deus, Ele tem uma vida a seguir adiante. Deus, Ele tem um caminho, uma jornada para você. Não tem problema você chegar do jeito que você está. Deus, eu sou isso. Eu sou pecador diante do Senhor. Está difícil largar esse pecado. Esse não é o problema. O problema que o profeta confronta aqui em Jeremias é uma mente cauterizada e orgulhosa diante de Deus. O problema não é você trazer as suas mazelas diante de Deus. O problema não é você chegar diante de Deus e falar: olha Deus, a minha família complicada, desequilibrada, uma família quebrada, com traumas, com falta de amor. Deus, Ele redime. Deus, Ele traz redenção para nossas casas, queridos. Agora o problema é quando nós não queremos essa redenção. O problema é quando nós permanecemos em uma idolatria nos nossos lares e na nossa conduta do dia a dia. Essa é a exortação do profeta. Consumam esses sacrifícios de vocês. Comam essas ofertas que vocês fazem. Eu mesmo não quero. A questão é que, assim como eu tinha amigos que iam lá jogar, passar a tarde, que não entendiam nada do jogo e sempre ficavam atrás, perdiam. Assim acontecia com Israel. Eu tinha amigos meus que iam lá só para comer um hambúrguer, para comer a esfirra, porque não conseguia jogar nada. Nunca ganhava, nunca saía da frente. Era isso que acontecia com Israel. Eles não entenderam a regra do jogo. Eles não entenderam a regra da vida. E Deus agora Ele fala o seguinte, Ele relembra aquilo que eles precisavam saber. Ele fala o seguinte: mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz. Deem ouvidos à minha voz e eu serei o seu Deus. Vocês têm noção do peso que existe nessa mensagem? Apenas dê ouvidos. Cale as vozes do mundo. Apenas dê ouvidos à voz de Deus. Cale as vozes do seu coração, que é enganoso. Dê ouvidos à voz de Deus. Era apenas isso, deem ouvidos à voz de Deus. E eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Isso é o âmago da aliança. Essa frase é repetida diversas vezes de Gênesis a Apocalipse. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Isso é uma aliança de Deus conosco. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Esse é o desejo de Deus, e essa palavra ecoa até os nossos dias. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Deem ouvido à voz de Deus, queridos. Deem ouvido à voz de Deus. Deem ouvido à voz de Deus. Deem ouvido à voz de Deus. Vocês precisam ouvir a palavra. Vocês precisam acordar cedo, pegar a tua Bíblia, largar o celular, não responder e-mails em horário que não deve ser respondido. Vocês devem vigiar nesse sentido. Ouçam a voz de Deus. Cerquem a sua vida com a voz de Deus. Mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? Muita gente me pergunta isso. Como que eu ouço? É uma voz audível? Querido, olha isso aqui. Quanto tempo que você não abre isso daqui?
quanto tempo que vocês não dão ouvidos à voz de Deus? Como diz a frase, se você não ouve a voz de Deus na leitura bíblica, leia em voz alta. Leia com voz de Cid Moreira, né? Dê ouvidos à voz de Deus, é a palavra do profeta. Queridos, uma coisa interessante é que o ofício do profeta nunca é trazer coisas do futuro. Algumas vezes acontece isso. Mas quando você vai ver os 12 profetas, os 4 profetas contando Lamentações, que são 5, e os profetas segundo o povo judeu, que é 1 Samuel, 1 Reis, quando você lê esses profetas de Deus, eles sempre falam o óbvio. Porque eu estou aqui falando para vocês o óbvio. A profecia é a pregação do óbvio. Deem ouvidos à voz de Deus. Mas nós precisamos constantemente dar ouvidos a isso, ao óbvio. Nós precisamos nos atentar. Deus falou, Deus alertou, Deus disse isso. Mas nós insistimos em errar. A palavra de Deus é muito clara. Nós temos que dar ouvido à voz de Deus. Como o escritor de Hebreus diz, se ouvirem a sua voz hoje, não endureçais o vosso coração. Não endureçais. Nós nos perdemos com vozes do mundo, da carne, informações, exclamações, frustrações, medos, desejos errados, ganâncias pessoais. Nós estamos cercados de vozes que nos fazem errar no templo, fora do templo e no lar. Nós estamos cercados de vozes que nos confundem. Eu lembro quando eu era MT, seminário que a gente tinha antigamente, vai voltar no ano que vem. Nós tínhamos uma prova muito engraçada, que a gente se vendava aqui na antiga quadra, aqui lá onde era uma quadra, né? Os meninos até choram quando fala isso. E a gente se vendava e a gente tinha alguns objetivos. A gente precisava se encontrar uns com os outros e às vezes colocar a gente em ordem alfabética e todo mundo vendado. E aquilo era uma confusão, porque um gritava, o outro falava, e os líderes às vezes brincavam, começavam a falar, começavam a puxar a gente para lá e para cá, e a gente tinha que se encontrar e formar aquilo que era proposto. E era muito engraçado. A gente ficava confuso, todo mundo, tinha gente que vinha parar aqui dentro do templo, outro parava lá na livraria, outro ficava lá no canto, outro tropeçava, era uma coisa engraçada demais. Mas muitas vezes é isso que acontece conosco. A gente está com tantas vozes que nós não ouvimos a Deus. Nós nos perdemos, ficamos perdidos. Nós andamos para trás, nós voltamos casas, nós voltamos. Mas não é esse o desejo de Deus. Não é isso que Deus colocou para nós. Precisamos de solitude, precisamos de quietude com Deus, precisamos por vezes parar na casinha onde nós estamos, na parte do tabuleiro onde nós estamos, e só nos movimentarmos quando ouvirmos a voz de Deus. É isso. Precisamos parar de olhar para os outros que estão no jogo da vida. Fala, Senhor, né? Você que olha, abre o Instagram, abre o Facebook e fica se comparando. Querido, pare com isso. Isso é uma idolatria. Isso é um Deus contemporâneo. É uma busca por ser e mostrar algo que você, não sei porquê, você colocou no seu coração que precisa ser. A gente coloca esses ídolos e começa a se perder nesse sentido. Nós precisamos parar de comparações, parar de ilusões, parar de invejas, parar de ciúmes, parar de desespero no jogo. Nós precisamos acabar com isso. Precisamos lembrar que em toda a nossa maneira de viver devemos ouvir e obedecer à voz de Deus, como diz, andar no caminho que lhe ordeno, para que tudo lhes vá bem. Queridos, nós precisamos redimir a igreja, a nossa vida na igreja, na verdade. Quem redime é Deus. Mas precisamos entregar para que sejamos redimidos a nossa maneira de servir na igreja, a nossa maneira de trabalhar na semana, a nossa maneira do lar.
com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais. Nós precisamos redimir isso. O final do versículo 24 mostra o resumo do povo de Judá. Essa é a frase que nós falamos desde o começo. Eles andaram para trás e não para frente. Eles andaram para trás e não para frente. Irmãos, esse é um alerta para nós hoje. Vocês têm andado para frente ou para trás? Vocês têm pulado as casas para a próxima fase da vida em obediência, em amor, em humildade, em mansidão, em gratidão diante de Deus? Ou vocês estão voltando aos velhos hábitos? Se revoltando e trazendo e voltando na sua jornada que deveria estar seguindo? O que tem acontecido? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Meus queridos, eu não sei que fase da vida você está. Eu não sei se você está solteiro, casado, com filhos, com netos. Eu não sei se você está aqui na Bíblia há 20, 30 anos. Se acabou de chegar. Se você está em uma grande decisão, se fica no Brasil ou se não fica. Se continua namorando ou se não continua. Se termina, se vai para frente, se vai para isso, para aquilo, se sai do seu emprego. Todos nós estamos aqui em fases diferentes da vida. Mas uma coisa eu falo para você. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, independente do lugar onde você estiver. Ouça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. E como a palavra de Deus diz, e tudo lhe sairá bem. E tudo lhe sairá bem. É claro, queridos, que esse tudo lhe sairá bem, não é que você vai viver 100% da vida. Não vai ter mais nada, vou viver em prosperidade. Não é isso. Até porque a Bíblia mesmo mostra isso. É que você vai encarar as fases da vida de forma diferente. Você vai ser transformado. Você vai lidar melhor com todas as fases da vida. Queridos, ouçam a voz de Deus.